Oi, pessoal! Estou aqui para vermos um pouquinho sobre fração. Você sabia que no nosso dia a dia nós temos muito sobre fração? Você já percebeu isso? Eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos ver o quanto nós usamos de fração no nosso dia a dia. Vamos ver? Observe essa linda pizza. Ela foi dividida em 10 partes. 4 já foram retiradas, restaram 6. A fração para representar as partes que ficaram é 6 décimos. Também temos fração na receita da massa de pizza. Observe. 2,5 xícaras de farinha de trigo, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo. Observaram o quanto nós usamos fração? E eu trouxe mais um exemplo. Esta deliciosa receita, temos fração nela. Meia xícara de chá de leite, 1/4 de xícara de chá de leite condensado, meio tablete de chocolate. Que delícia! Temos fração nessa receita e em muitas outras receitas. Vamos recordar um pouquinho mais sobre fração. 1/5. Nós temos as partes de uma fração, o numerador e o denominador. Sempre lembrando que o denominador é o número de partes que eu dividi o meu todo, o meu inteiro. E o numerador é o número de partes que eu utilizei do meu inteiro ou as partes que restaram do meu inteiro. Observe como que nós fazemos a leitura e escrita de uma fração. Temos aqui uma curiosidade. Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Dormir é bom, não é? Como se lê essa fração? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, da maneira como o número aparece. Já a leitura do denominador segue algumas regras. 2/5, por exemplo, 1/10, 5/8, 3/15. Isso vocês já sabem também. Observe essas deliciosas pizzas. Elas voltaram 1/2, 3/6, 4/8. Nos 3 exemplos, nós temos a mesma quantia que foi retirada, é a mesma quantia que sobrou. Ou seja, retiraram partes iguais. Vamos ver um pouquinho sobre fração de quantidade. Vamos identificar quanto vale uma fração? Para isso, precisamos fazer algumas operações para descobrirmos a fração de quantidade. Eu trouxe esse exemplo, 2/3 de 15. Quanto será e como eu descubro? 15 dividido por 3 vezes 2. Esta é a regra. 15 dividido por 3 igual a 5. 5 vezes 2, 10. Então, 2/3 de 15 é 10. 3/9 de 540. Esse é o outro exemplo. Sempre lembrando que eu irei dividir o número pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, vejamos. 540 dividido por 9 é igual a 60. 60 vezes 3, que é o número do meu numerador, eu terei 180. Ou seja,
3 nonos de 540 é 180. Vamos ver também sobre fração maior que um inteiro. São chamados de números mistos a fração maior que um inteiro, pois tem uma parte inteira, ou seja, um número natural, e um termo fracionário. Temos um exemplo aqui. 2 inteiros e 5 sétimos. Eu utilizei 2 partes e mais 5 partes do meu outro inteiro, sabendo que o denominador indica o número de partes que eu dividi cada inteiro. Vamos ver outro exemplo? E neste nós temos as regras para nós descobrirmos quantas partes foram utilizadas. 1 inteiro e 1 meio. Vou multiplicar o meu inteiro pelo denominador e adicionar o numerador. Terei 3 meios. Comparando frações. Vejamos. Essas duas tirinhas, nós dividimos uma em 3 partes e outra em 4 partes. Em todas as duas, nós colorimos uma parte. 1/3 na que está colorida de vermelho e 1/4 na que está colorida de amarelo. Porém, nós temos frações com tamanhos diferentes. Se observarmos, em 1/3 nós utilizamos mais do que em 1/4. Vamos exercitar. Neste exemplo, em que um círculo foi dividido em 8 partes e utilizado 5 oitavos, o outro também foi dividido em 8 partes, mas nós só colorimos 2 partes. Qual é a fração maior? Isso mesmo, 5 oitavos. Outro exemplo. Neste, nós dividimos o círculo em 4 partes, que é o meu denominador, e utilizamos no primeiro círculo 3 partes, 3/4, e no segundo 2 partes. Qual é a fração maior? 3/4, pois nós utilizamos mais partes desse círculo. Vejamos também sobre a continuação dos seus estudos. Esforce, você é demais. Não desista diante dos obstáculos. Eu sei que você vai conseguir. E até a próxima!